Glauber, como é que funciona, como é que a igreja hoje, você deu aqui dicas importantíssimas falando em investir nas crianças, estar mais presente na sociedade, mostrar para todo mundo por que nós cremos no que cremos, o que tem beneficiado a nossa casa, a nossa família. Mas o que mais nós podemos ter como evangelizar os secularistas? O que você pode trazer de contribuição para a gente em relação a esse tema? Puxa, Marcelo, esse é um tema, como evangelizar os secularistas, é um tema que eu gosto muito de refletir, é um tema que eu procuro conversar com irmãos para saber bem como fazer isso, porque é um grande problema. É um grande problema a gente conversar, conseguir conversar sobre religião, sobre fé, com os jovens, principalmente, da Europa. Então, há um tempo atrás eu escrevi aqui algumas reflexões sobre isso, Marcelo. Eu vou procurar compartilhar aqui, então, com vocês sobre isso, ok? Ok. O primeiro ponto que eu diria, Marcelo, para a gente evangelizar, para a gente alcançar esses secularistas, é não esperar que eles venham, vá você até eles, não esperar Uau! que eles entrem, mas saia você, vá para a zona de conforto, vá para a zona de conforto deles, em vez do contrário, esperar que eles venham para a nossa zona de conforto, que é a nossa igreja. Então, esse é um primeiro ponto que parece simples, mas a gente, na prática, não faz. A gente espera e a gente faz eventos para eles nas nossas zonas de conforto, nas nossas igrejas. E, na verdade, se a gente quer alcançar realmente os secularistas, a gente tem que estar com eles, na zona de conforto deles, no local onde eles frequentam, e conversar, então, com eles. Muito Em bom. outras palavras, um outro ponto seria da gente estabelecer, então, reuniões com eles, se caso a gente vai fazer algum evento, algum culto, seria interessante fazer fora da igreja. Porque os europeus, principalmente secularistas, eles acham a igreja algo, como eu posso dizer, Desnecessário. em italiano seria noioso, seria chato. Então, convém a gente ver um lugar neutro. Casas, salões, hotéis, são lugares que eles falam, eu vou sim, vou ir nessa reunião sua nesse hotel, nessa casa. Então, um lugar neutro seria mais interessante. Eu conversei não, no canal Missões na Europa, tivemos uma entrevista recentemente, e o missionário falou algo interessante, missionário na Itália. Se possível, não levar ainda para o culto, para a igreja, esse jovem que você está evangelizando. Convém você discipular ele um pouco, para ele entender a questão de Cristo, o cristianismo, para depois levar para a igreja. Quando eu estava por Foi o bom tempo Pastor Daniel, não é isso? isso mesmo, pastor Daniel, Fui eu que fiz a entrevista com ele. e você fez a entrevista, foi uma ótima entrevista, pastor Daniel, parabéns, ele é muito, muito bom, pôde explicar bastante coisa sobre isso também, né? Quando eu estava em Veneza, por um ano eu servi numa igreja batista em Veneza, e uma irmã da igreja chamou os amigos dela e começou a fazer um estudo bíblico e me chamou para participar, para liderar esse estudo, porque eram todos não cristãos e eles queriam saber sobre a Bíblia. E isso é interessante, a gente criar uma célula para eles, porque se a gente coloca um secularista no meio de uma igreja ou um estudo bíblico, onde todo mundo é crente, eles vão se sentir inferiores, Deslocados, não julgar, pertencentes. porque eles vão achar que todo mundo está julgando ele, porque ele tá vestido de uma forma não correta, não trouxe a Bíblia, ou ele Não fuma, fala o mesmo ele linguajar, fala né? o mesmo linguajar, ele sabe que os outros sabem que ele faz coisas erradas, então ele vem com um peso muito grande. Agora, se ele estiver num ambiente onde tem mais gente que nem ele vai se sentir menos, ele vai se julgar menos, vai se sentir, não vai se sentir assim inferior, e ele vai ter mais liberdade para expressar a realidade dele, o que ele faz, mesmo se seja errado, ou a opinião dele, mesmo não sendo bíblica, ele vai se expressar mais. Então,
eu acho que é interessante essa dica da gente tentar fazer um grupo de estudo bíblico, alguma reunião onde a maioria não são cristãos, não colocar tantos cristãos para evangelizar esse secularista. Seria interessante a gente desenvolver um tipo de culto, claro, não precisa ser todos os domingos, mas algum culto especial mais focado, mais destinado para eles. E a igreja, então, saber, ter mais ciência de que vai levar esses secularistas nessa reunião. Por quê? Porque para o secularista, a gente tem que... O culto, ele tem um formato que a gente gosta. Eu gosto de louvar por 1 hora. Já um secularista que foi 2 vezes na igreja, não tem aquela vontade de louvar a Deus por 45 minutos, 1 hora. No Brasil, por exemplo, sim, pode ser normal. Mas um culto onde a gente vai trazer esses secularistas, já talvez 4 músicas é muito para ele. A gente tem que explicar muito mais, porque eles não sabem nada. A gente acha que eles sabem graça, pecado, questões éticas, a gente acha que eles sabem, mas a gente tem que explicar muita coisa. Então, também a questão na nossa liturgia, dízimo e ofertas, a gente tem que explicar muito bem quando tem eles na igreja, para eles não pensarem ou julgarem a gente, pensarem em coisas erradas. Por isso que convém a gente ter um momento especial, um culto mais destinado para trazer eles, Marcelo.